Olá pessoal, aqui é o professor Jonatas Lima e vamos gravar mais uma videoaula para vocês. Dessa vez o tema são os regimes totalitários. Então a gente vai debater um pouco aqui sobre as principais características desses regimes. Quais são esses regimes? São os regimes que surgiram no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando do fascismo de Mussolini, do nazismo de Hitler e do stalinismo na União Soviética, de Joseph Stalin. Então a gente percebe já nesse ponto que não existe necessariamente um viés de esquerda ou de direita desses regimes. Ele pode ser de extrema direita, como o nazismo e o fascismo, e pode ser também de extrema esquerda, como o stalinismo na União Soviética. Então, não é uma característica do viés ideológico, é uma característica, sim, da forma como é construído esse regime. Então, a gente vai elencar um pouco essas principais características. Primeiro, a gente tem que saber que esses regimes eles não aceitam participação popular. É o líder que guia a nação. Esse líder, normalmente, ele é uma pessoa de fala enérgica e que tenta solucionar, propõe a solução fácil de todos os problemas. É um cara que fala que, quando ele está na oposição, ele fala que vai resolver o problema, fala que esse país ele precisa de um guia, precisa de um pulso firme para ele ir adiante. Então, começa com o culto ao líder. O culto é essa imagem do líder, seja ele o Stalin, o Mussolini ou o Adolf Hitler. Outras características é que ele, baseado nesse culto ao líder, ele acaba sendo um regime centralizador. Ele centraliza o poder nas mãos ou de um partido ou de uma pessoa. Seja o partido nazista atrelado à pessoa do Adolf Hitler, o partido fascista atrelado à pessoa do Mussolini ou o partido comunista atrelado à pessoa do Stalin. Esses regimes, eles também têm a prática de perseguição de oposição. A pessoa não pode falar mal do regime, a pessoa não pode se manifestar contrária às decisões desse líder. Por quê? O líder ele tem um caráter quase divino, ele é inquestionável. Você questionar o líder é você estar indo contra a nação, contra o sucesso da nação. Então, não tem a liberdade de expressão. Isso se manifesta também na censura aos jornais, censura às revistas, e também censura a toda a opinião pública, que ela é toda controlada pelo Estado. Então, esses regimes totalitários, eles têm a característica de não ter nada acima do Estado, nada fora do Estado, tudo seria controlado pelo Estado. Outras características desses regimes. Esses regimes, eles são expressamente antidemocráticos, até pelo contexto em que eles surgem. Qual o contexto? O contexto do fim da Primeira Guerra Mundial, de uma enorme crise vivenciada na Europa. Essa crise, esses líderes, eles culpavam o liberalismo, a democracia. Isso eu estou falando no caso do fascismo e do nazismo. Esses dois líderes culpam o regime democrático, o regime liberal pela grande crise. E eles se propõem como uma terceira via. A primeira seria o liberalismo, a segunda o comunismo, e o Hitler e o Mussolini eles se propõem como uma terceira via, uma via que salvaria a nação. Então, ele é antidemocrático, então não tem participação popular. A pessoa individual não pode se manifestar contra o governo. Esse regime também suspende as garantias individuais e as garantias políticas. Não são todas as pessoas que podem se candidatar. Normalmente, esses governos totalitários, eles trabalham com um partido único. Não existe partido de oposição. Por quê? Sob o argumento que esse partido de oposição estaria contra a nação, estaria contra o país, estaria trabalhando para a derrocada desse país. Então, eles extinguem os outros partidos e ficam com um partido único. Pode ser também, no caso dos regimes autoritários, uma via de dois partidos, mas uma oposição controlada. Então, outra característica é a questão de existir uma ideologia oficial. Como assim? Essa ideologia ela vai sendo propagada nas escolas, ela vai sendo propagada pelos meios de comunicação e tem todo um pensamento doutrinário por trás, querendo fazer o quê? Querendo que a população não questione, que ela sempre esteja ali de acordo com as ideias do regime. Além dessa ideologia oficial, a gente vê um uso maciço de propaganda. Por quê? A figura do líder está sempre sendo representada como salvador. A gente vê nas propagandas nazistas, o Hitler vai sempre à frente da nação, iluminado, às vezes carregando alguma bandeira, com uma águia sobre ele. Então, a propaganda ela é muito forte. Ela é utilizada também por meio de rádio e por meio de cinema, que estava crescendo naquela época. Os nazistas utilizaram muito o cinema contra os judeus, colocando os judeus como ratos, os judeus como a escória da nação alemã.
E nesse ponto a gente volta a uma outra característica dos regimes totalitários, que é o quê? A escolha de um inimigo em comum. A escolha de um inimigo da nação. No caso do nazismo, eles escolhem os comunistas e os judeus como esses inimigos da nação. Falando o quê? Culpando, no caso Hitler, culpa os judeus pela derrota na Primeira Guerra Mundial e também culpa os judeus pela crise alemã. Como assim culpa os judeus pela crise alemã? Ele argumenta que os judeus continuam dono de banco, dono de joalherias, e o povo alemão não tem o que comer, está passando grande dificuldade financeira. Então Hitler vai apontando os judeus como os principais culpados dessa crise alemã. Hitler culpa os judeus de não serem ligados à pátria. Esse ponto a gente puxa uma outra característica dos regimes totalitários, que seria o quê? O nacionalismo exacerbado. Esse nacionalismo exacerbado é o quê? Fala que a minha nação é a única que presta, as outras não prestam. Então esse nacionalismo exacerbado, ele ajuda também a perseguir esse inimigo comum e também perseguir a oposição. Qual é o argumento? Quem é contra o governo é contra a nação. Sendo contra a nação, ele deve ser eliminado. Então esse nacionalismo exacerbado, ele é uma característica comum dos regimes totalitários. Qual que é a diferença do nacionalismo para o patriotismo? O patriotismo, ele argumenta: eu amo minha pátria. Ele não argumenta que minha pátria é superior às outras são inferiores e devem ser eliminadas. O nacionalismo exacerbado, ele tem esse caráter: a minha pátria é superior e ela deve dominar as outras nações, ela deve dominar as outras regiões. Nisso, a gente vai para uma outra característica que é associada principalmente ao nazismo, que é a questão do espaço vital. Que Hitler argumenta que a Alemanha necessitaria de um espaço vital, de uma expansão territorial para suportar toda a raça alemã, toda a grandiosidade da raça ariana. Isso segundo Hitler falando. Voltando no ponto da escolha dos inimigos, eu falei dos judeus e dos comunistas, no caso do Hitler. No caso do Mussolini, eles escolhem os comunistas também como inimigos, como aquelas pessoas que querem acabar com a nação. Por quê? Tem toda uma ideia de Marx que a revolução comunista, ela seria internacional. Então, Mussolini e Hitler, com medo dessa expansão comunista na Europa, seguindo os modelos da Revolução Russa, da União Soviética, que depois se torna um Estado totalitário como Stalin, eles começam a atacar os comunistas. Hitler chega a fazer uma grande fogueira com livros dos autores comunistas e também de autores judeus. Nesse ponto a gente volta aqui para a característica do anti-intelectualismo. Esses regimes totalitários, eles são contra a produção intelectual livre. Por quê? Essa produção intelectual livre provavelmente criticará esse controle total que o Estado propõe sobre a sociedade. Então o anti-intelectualismo também é uma das características dos regimes totalitários. Então, para a gente entender, esses partidos, eles trabalham também com a mobilização das massas populares, aliadas com toda a propaganda que eu já citei. Então a mobilização das classes populares também é uma força. Lembrando que Hitler chega ao poder através de um plebiscito, de uma votação popular. Então ele tinha o apoio da população durante o primeiro momento. A população posteriormente se vê chocada com a perseguição aos judeus, com a perseguição a homossexuais, a negros, a latino-americanos. E isso vai estourar principalmente após o fim da Primeira Guerra, que a população alemã se vê envergonhada de ter seguido aqueles caminhos do Hitler. Outra característica que a gente não pode esquecer é a questão do militarismo. Eles tendem a militarizar toda a sociedade, todos os setores da sociedade, para ter um grande controle. Então, no caso do Hitler, cria as SA, seções de assalto, as SS, seção de segurança, e também a Gestapo, que é a polícia secreta, para vigiar toda aquela oposição política. Então a gente está elencando aqui alguns pontos desses regimes. Outra coisa, a gente deve citar também que além desses regimes totalitários, esses três que eu citei, existem também os regimes autoritários, que surgem na Europa mais ou menos nesse mesmo período. Quais seriam esses regimes autoritários? Seria o salazarismo, feito em Portugal, e o franquismo, que surgiu na Espanha depois da Guerra Civil Espanhola. Então, esses regimes autoritários compartilham das mesmas características
mas eles não conseguem ter o controle total, não conseguem controlar com quem a pessoa vai casar, com quem a pessoa se relaciona. Eles são autoritários, perseguem a oposição, exterminam partidos opositores, mas eles não conseguem ter esse controle total da sociedade. Para finalizar, para o vídeo não ficar também tão longo, a última característica é que esses regimes, seja autoritário ou totalitário, eles sempre empregam uma volta ao passado, aquele passado glorioso. Eles sempre têm uma visão romântica sobre o passado, falando, antes nós éramos grandiosos, agora nós falhamos, agora nós temos que retomar essa grandiosidade. Nisso, Mussolini vai buscar a grandiosidade lá no Império Romano e Hitler vai buscar a grandiosidade dos dois últimos Reiches na Alemanha. Ele queria fazer o terceiro Reich. O que seria Reich? Seria um império. Qual seria o primeiro? O Sacro Império Romano Germânico. Qual seria o segundo? O segundo Reich seria o do Otto von Bismarck, quando unifica a Alemanha. E o Hitler queria fazer o terceiro Reich, que segundo ele duraria 1000 anos. Então, a gente fica aqui com as principais características dos regimes totalitários. Espero que vocês tenham gostado da aula. E, me adaptando aqui a essa nova prática aqui de gravar vídeos para o YouTube, deixa o like e compartilha. Um grande abraço.